Bom dia, nono ano. Tudo bom com vocês? Espero que sim, que estejam todos bem, né? Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo da aula passada, que a gente vinha falando de fluxos de mercadorias. Aí eu pedi para vocês darem uma olhada no capítulo 6, né, como tarefa da aula, para a gente ter noção aí do que a gente faria nessa nossa aula e pedir para que vocês entendessem que esse fluxo de mercadorias no mundo atual, no mundo contemporâneo, ele tem muito a ver com o processo de globalização. Né? Na aula passada nós vimos aí toda a evolução, desde a primeira revolução até a revolução que a gente vive hoje, as revoluções industriais, o processo de conexão, né? A gente pode falar sim conexão entre todos os continentes do mundo. Lembrando que o processo de globalização ele é um processo de aproximação. E mais uma vez eu repito a ideia do globo encolhendo, da aproximação. Tudo acontece de forma muito rápida, muito ligeira, diferente lá da primeira revolução industrial, da segunda revolução industrial, a gente tem uma conexão a tempo e hora extremamente veloz. Então, o que a gente vai falar nesse capítulo é exatamente isso: globalização, marcas de produtos que compramos. Eu pedi para vocês darem uma olhadinha aí no que vocês têm acesso, né? Percebam que a maioria deles elas não foram produzidas aqui no nosso país. Lembrem-se da necessidade que também nós temos de exportar commodities, e lembrem-se commodities, matéria-prima, né, produção aí do setor primário, que é o setor do campo. E aí eu falei com vocês um tanto aí da soja, do milho, né? E até mesmo a gente pode colocar como uma das características do gado de corte. A gente tem uma exportação enorme, principalmente para países do Oriente, e desses países a gente pode aí colocar a China como estando no ranking dessa conexão de comprar a nossa produção. E coloquei que os produtos atravessam oceanos, rodovias, aerovias, hidrovias, e a gente vai ver aí conforme eu for passando os slidezinhos, tá bom? Então, o primeiro slide que a gente vai ver agora é a gente trabalhando com a ideia mesmo de uma característica que vem cronológica, né? Na aula passada eu já falei dessa cronologia, e falei dessa cronologia até pegando do mais remoto mesmo que a gente tem de contato com exportação e importação, que foi a primeira revolução industrial, até o momento atual. E aí eu coloco assim: após a Segunda Guerra Mundial, lembrando, Segunda Guerra Mundial, 1945. Então, pós 1945, já no século XX, houve um surto de empresas multinacionais no mundo, sobretudo norte-americanas, europeias e japonesas. Tais empresas contribuíram também para o processo de globalização, interligando países e continentes. Então, antes da gente falar dessa interligação, vamos entender o que são multinacionais. E elas surgiram com muita força pós Segunda Guerra Mundial. Então, multinacionais ou transnacionais são empresas que, via de regra, tá? Via de regra, não é obrigação, mas é uma via de regra, a gente pode até ver diferente do que eu vou falar, mas uma característica mínima. São indústrias que possuem sede em países desenvolvidos e filiais espalhadas pelo mundo. Eu posso dar vários exemplos de multinacionais aqui para vocês, e eu tenho certeza que vocês têm vários produtos desses dentro da casa de vocês. Né? Em se tratando aí desde a roupa, a tecnologia, o celular, enfim, a alimentação, né? Nós temos a Nike, nós temos a Adidas, nós temos a Apple, a Samsung, a Nokia, McDonald's, nós temos a entrada dessas redes de fast food, né? Nunca se viu tanto fast food e tão crescente no mundo, e chegaram no Brasil e ocuparam uma fatia aí da economia muito grande. Então, imaginem, antes da Segunda Guerra Mundial, né, a gente não tinha essa conexão de redes de negócio, de redes de fast food, de redes de que seja até de produto mesmo, do vestuário, enfim, de tecnologia, né? Mas hoje a gente vê isso crescendo muito, né? É muito fácil hoje a gente ter um produto que não foi produzido no nosso país. É muito fácil e muitas das vezes muito mais barato, e a gente já entendeu barreira alfandegária quando nós falamos de blocos econômicos.
E às vezes até muito mais barato a gente adquirir um produto de fora do nosso país, do que de repente um produto aqui. Ah, mas isso gera um problema grave para a nossa economia, lógico. A partir do momento que eu abro essa fronteira comercial e compro um produto que não foi produzido no meu país, não foi da indústria brasileira, eu deixo de gerar emprego. Né? Lembrando que quanto maior a produção industrial, maior o número de empregados. Menor a produção industrial, quanto menor, menor o número de empregados. Se eu exportar tudo do meu país, a minha indústria ela vai. E o setor industrial do Brasil, que é o setor secundário, é um setor crescente. Então eu vou acabar deixando de alimentar esse setor, eu vou ter problemas econômicos graves. As multinacionais elas entram com uma força muito grande, a gente sabe disso, né? Elas têm uma força tamanha e elas tomaram conta do nosso dia a dia. Por isso que eu pedi para vocês, olhem os produtos que vocês têm e vejam quantos vocês têm que são oriundos de outros países e quantos vocês têm que são brasileiros. Eu tenho certeza que vocês vão contar no dedo que nós temos produzido de fato aqui no nosso território nacional, tá bom? E embaixo tá assim, tais empresas contribuíram também para o processo de globalização, interligando países e continentes. Por que que elas contribuíram para o processo de globalização? Exatamente pelo fluxo de mercadoria e transformação da cultura do ser humano. Né? Hoje, falar para vocês em telefone móvel, vocês que são adolescentes, né, e gostam e têm uma facilidade de manuseio muito maior do que a minha, que entrei nesse século já adulta, aprendendo a mexer nisso tudo. Hoje a gente tem uma marca que toma conta, que a gente sabe que é a Apple. A Apple é em nada brasileira, né? A gente tem aí uma exportação desses aparelhos muito grande. Então, a tecnologia voltada a isso faz com que essa globalização ela se torne intensa. Né? Eu estou o tempo todo importando algo que não foi feito no meu país, com um nome norte-americanizado e com toda uma tecnologia que não me pertence. Então, isso é a globalização. Essas nacionais elas entraram realmente com muita força e a gente sabe que a conexão do círculo aí, né, de troca de mercadoria, ela é algo muito intenso, tá? Ligada aí à globalização. Bom, hoje o mundo está interligado, né? A gente já está falando isso pra caramba, e está interligado mesmo. As distâncias, elas são mínimas hoje em dia. Ou seja, globalizado. Diante desse fato, há uma grande quantidade de relações comerciais entre países que chamamos de exportação, venda ou importação, compra. Todos os dias acontecem inúmeros negócios de compra e venda de mercadorias que saem, entram, né, que se destinam a outros países e que vêm de outros países aqui para o nosso país. Então, o mundo está interligado. Não dá mais para agora, no século XXI, em 2020, eu falar assim: olha, vamos fechar todas as barreiras comerciais do mundo. A partir de agora, nós vamos fechar toda a exportação e toda a importação e vamos viver com o que produzimos. Vocês podem falar, o Brasil ele é rico, rico em matéria-prima. Nós já temos um setor secundário crescente, né, de indústria. Já conseguimos hoje ter uma mão de obra qualificada, a gente sabe disso, mas é humanamente impossível dizer que hoje nós não estejamos interligados. Esse fluxo de mercadoria ele tem uma necessidade de ir muito além do nosso território. O lucro ele acontece quando a gente exporta muito. Quanto maior for a nossa exportação, maior é o que a gente chama de produto interno bruto, maior é a riqueza que um país ela gere, né? Quanto maior a exportação, maior esse PIB. Claro que o PIB também é a riqueza da população, mas vamos parar para pensar que quanto mais eu exporto, mais eu ganho. Eu estou vendendo, né? Então não dá mais para pensar num país isoladamente. Não dá. Hoje, o fato de estarmos inseridos em blocos econômicos, de blocos econômicos negociarem, né, fazerem negociações de quebra de tarifa alfandegária, tentarem reduzir tudo isso, é para que a gente tenha uma troca comercial lucrativa. Não esqueçam da função do bloco econômico, que a gente viu no capítulo anterior, que a gente tanto trabalhou. É quebra realmente desse protocolo aí que a gente sabe que é o protocolo de tarifa alfandegária, tá? Então não dá mais para pensar isoladamente. Essa troca comercial ela vai acontecer e vai acontecer de forma intensa. O incremento do comércio internacional, né?
e a mobilidade de produtos. Então, o que é o incremento do comércio internacional? Aí eu coloquei aqui, ocorreu com dois fatores: a dispersão de empresas multinacionais e dos meios de transporte. Então, eu tenho uma dispersão absurda de empresas multinacionais e os meios de transporte interligando. Eu tenho empresas multinacionais, eu tenho a Nike, eu tenho a Adidas, eu tenho a Apple, eu tenho o McDonald's, eu tenho... Como é que esses produtos chegam até a gente? Como é que essas empresas elas se fixaram? Claro que meios de transporte tiveram que chegar até nós com esse tipo de produto e cada vez mais rápido. Setor aeroviário, setor rodoviário, setor hidroviário, marítimo, né? Ele tomou uma proporção e uma inovação grandiosa e faz com que esses produtos eles cheguem muito rápido até nós, mesmo que sejamos ainda considerados um país subdesenvolvido, em processo de ascensão, enfim, né? Mas mesmo assim nós temos acesso a esses produtos, tá? Eu coloquei que ambos favoreceram uma maior mobilidade de matéria-prima. Claro, eu preciso de matéria-prima, eu preciso de produtos. Se eu tenho uma flexibilização, né, dessa produção, vocês imaginem que maravilha que é, né? A flexibilização de produção com todas essas redes interligadas. Eu tenho uma flexibilização de redes interligadas que me flexibiliza também essa produção. Exportar, importar, entrar matéria-prima, sair produto. Né? O Brasil também ele é responsável, quando a gente falou lá da divisão internacional do trabalho, hoje o Brasil é responsável por exportar tecnologia, mas a gente exporta pouco. Beleza, mas a gente exporta também. Lembrando que antes a nossa função era apenas exportador de matéria-prima, né? Hoje a gente já tem uma outra funcionalidade na divisão internacional do trabalho, que é exportar aí tecnologia também. Essa imagem é uma imagem de fluxo de mercadorias pelo mundo. Olha como é que a gente consegue, né? Esse fluxo ele acontecendo de forma muito intensa, tá? Bom, essa tarefinha eu já passei para vocês, né? Eu lembro que pesquise, registre em seu caderno de geografia o que é a DIT, quais são as fases da DIT. Eu sei que a gente já falou sobre isso. Deixa eu só passar aqui rapidinho para a gente chegar no que eu quero falar com vocês, que é os transportes no fluxo de mercadorias, tá? Então a gente sabe que os transportes no fluxo de mercadoria, eles são, né, de suma importância. A estrutura dos meios de transporte vai influenciar diretamente no papel que desempenha a economia global, rede de transporte, circulação de mercadoria e desenvolvimento econômico, tá bom? Então, a estrutura dos meios de transporte ela vai meditar se um país ele está conectado, ele não está conectado, ele consegue receber produtos de outros países ou não. Aqui no Brasil nós temos dois portos de suma importância. É o Porto do Rio de Janeiro, hoje, né, caracterizado Porto Maravilha, e nós temos o Porto de Santos, né, que tá em São Paulo. Eles são responsáveis pela entrada de produtos, e aí quando a gente fala de fluxo de mercadoria e meios de transporte, não tem como a gente esquecer esses portos, que eles são responsáveis pela entrada de produtos aí do mundo. A abertura do mundo está ali. Produtos que vêm de qualquer parte do mundo chegam no porto. Ah, mas e eles só vêm pelo porto? Não, nós temos aeroportos aí que ligam o mundo inteiro. Os aeroportos internacionais, eles têm uma ligação mundial, né? Com fluxo não só de pessoas, mas nesse quesito a gente está falando de fluxo de mercadoria, tá? Os transportes correspondem ao conjunto de materiais e instrumentos técnicos utilizados no deslocamento de pessoas e cargas de um lugar para o outro. No contexto do desenvolvimento dos países e das sociedades, os meios de transporte são um dos principais elementos para garantir a infraestrutura, ou seja, o suporte material para que tal crescimento instrumentalize-se. O que é isso? Quanto maior a estrutura das redes de transporte no mundo, né, mais facilidade eu tenho de troca de produtos. E quanto mais estruturado é a minha rede de transporte dentro do meu país, mais esse país, no caso, se eu for falar do Brasil, mais o Brasil consegue fazer com que seu produto nacional circule. E isso é muito importante. Tá bom? Bom, temos aqui um outro slide mais à frente, que é o que significa o termo modal.
A gente vai ver, falando aí de transporte no mundo, né, a gente vai ver no livro, nas leituras do livro, nos slides que eu for passando, a gente vai ouvir falar o termo modal. Toda vez que eu ouvir falar modal, lembrem-se de meios de transporte. Estou falando de transporte de material, eu estou falando de exportação e importação. Eu estou falando para vocês da evolução dos meios de transporte e da circulação de mercadorias. Não tem como eu deixar de falar o termo modal, utilizar esse termo, que nada mais é, quando eu falo de modal, eu falo de meios de transporte. Quais são os meios de transporte, quais são os modais mais utilizados no mundo? Rodoviário, ferroviário, marítimo, hidroviário e aeroviário. E ainda as dutovias ou oleodutos, né, que transportam óleos e gases, que são, na verdade, dutos, como se fossem enormes estruturas em que eles conseguem mandar gás, né, para a produção, não só industrial como de locomoção, e eles conseguem mandar óleo. Que tipo de óleo é esse? Principalmente o petróleo. Quando você tem a extração do petróleo, você tem a passagem desse petróleo por oleodutos, né, que é um meio de transporte. Ah, mas como é que eu vou colocar um oleoduto como meio de transporte? O que passa a produção é meio de transporte. Por isso, o oleoduto ele é tido como modal e um modal de suma importância no Brasil, até porque nós produzimos aí, nós conseguimos extrair petróleo das nossas bacias sedimentares. Tá aí a bacia sedimentar do Rio de Janeiro, na Bahia, né? Um pouquinho no sul, a gente também consegue ter, com a Petrobras intensivamente extraindo o petróleo e mandando não só para o Brasil, mas principalmente exportando. Então, o oleoduto também é um modal de suma importância. A gente vai parar por aqui, nesse quesito modal mesmo, tá? Para a gente poder entender que a circulação de mercadoria e de produtos, ela depende não só de uma rede intensa, como a gente viu naquele mapa anterior, interligado, de conexão, como a gente também precisa aí desses modais muito bem estruturados. Sem modal estruturado, sem meio de transporte estruturado, a gente não consegue ter uma lucratividade de exportação nem de importação. Beleza? Então, eu queria que vocês, como tarefa, dessem uma olhada. Esse não precisa anotar no caderno, é só para vocês fazerem uma leitura mesmo da importância desses modais no nosso país, do ferroviário, do hidroviário, do marítimo, do aeroviário e desses dutos, né? Por que eles são importantes e como é que eles se comportam aqui no nosso país? E qual é desses modais que o Brasil mais utiliza? A gente sabe o que o Brasil mais utiliza. Mais à frente a gente vai entender que podíamos utilizar outros, mas temos empresas por trás que não permitem isso. Então, eu queria que vocês dessem uma olhada nisso, tá? Quais são os modais mais utilizados no Brasil, quais são esses tipos de modais e qual a importância deles na economia do nosso país. Beleza? Então tá, meus queridos, um beijinho, tá, para vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.